Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 2 de março. Agora na Espanha são 10 horas e 8 minutos. No Brasil, 6 e 8 da manhã. Eu estou no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente abriu agora um candle comprador hoje, dia 2 de março, cuja máxima estressou aqui a aresta superior dessa cunha triangular perfeita que a gente está desenhando no diário. Nesse momento, a BTC está cedendo à força gravitacional da própria VWAP mensal, que está ali no patamar de 23.700. A gente está ali um pouquinho abaixo. A gente chegou a fazer a máxima em 23.796. Aí deu uma recuada. A gente estressou aqui a aresta superior. A gente está perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui muito provavelmente vai explodir de forma ascendente. Se eu pular agora para o 4 horas, vocês vejam que se a gente puxar essa cunha aqui, eu desenhei a cunha nos últimos candles aqui no 4 horas, mas se a gente puxar aqui um pouco mais para trás, também a gente percebe que, de uma maneira geral, os corpos reais seguem desenhando fundos ascendentes. Mas para ficar uma coisa mais objetiva, eu desenhei a cunha aqui só nos últimos candles aqui no 4 horas. Vocês vejam que claramente os fundos estão ascendentes também no 4 horas. Aqui eu estou ancorado pela banda de VWAP semanal. E é a própria banda de VWAP semanal que está segurando aqui o preço nesse patamar atual, de 23.400 e pouquinho. Mas quando a BTC no intraday e no 4 horas começa a desenhar esse tipo de movimento aqui, essa reguinha, agora eu vou pular para o intraday, para os 5 minutos. Vocês veem que desde ontem a gente está respeitando uma amplitude movimentacional muito tímida, por assim dizer. Quando a BTC começa a desenhar essa reguinha, isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Vem uma ampla movimentação por aí, muito provavelmente ascendente. Então, quando a BTC começa a ficar sem muita amplitude movimentacional, é o chamado silêncio que precede o esporro. No diário, a gente, aqui no squeeze normal, ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, segue o game aqui da nossa acumulação, que está se desdobrando como uma verdadeira onda 2, vai explodir já já para buscar, num primeiro momento, 25.250, vai formar um pullback para depois encarar 30 mil. 30 mil, quando bater, vai dar aquela agulhada para 31, talvez 32, e travar ali em 30 mil, depois acumular, cair para 27, eventualmente agulhar para 26 e explodir em direção a algo próximo de 40. Vai ser esse o desdobramento ondulacional de Elliott aqui no diário. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma bela espessura, indicando que os compradores seguem no total controle da BTC. Na seara fática, bancos japoneses vão testar stablecoins na Japan Open Chain. Essa blockchain em que vai se dar a operação de stablecoins por bancos japoneses foi criada pela Universidade de Kyoto, é um código aberto, e essa emissão de stablecoins pelas instituições bancárias japonesas está sendo regulamentada pelo Banco Central japonês, ou seja, foi um consórcio entre a Universidade de Kyoto, que ofertou esse código aberto, as instituições financeiras e o próprio Banco Central japonês. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Eu estive na Blockchain Summit em Londres, agora nos dias 27 e 28 de fevereiro. Um dos painéis foi justamente a discussão sobre a sobrevida das stablecoins num mundo pós-lançamento das CBDCs, que são as Coin Bank Digital Currencies. Não vai ser mais stablecoins quando surgirem as CBDCs, vai ser dólar digital, euro digital, né, rodando pelo Banco Central Europeu, dólar digital rodando pelo Federal Reserve. Mas a discussão nos painéis, num dos principais painéis, foi no sentido de que as stablecoins nunca deixarão de ter o seu lugar ao sol, porque as CBDCs, como elas vão rodar nas blockchains dos bancos centrais, elas são passíveis de freeze. Uma ordem judicial oriunda de um órgão jurisdicional brasileiro
pode determinar que o real digital rodando na blockchain do Banco Central do Brasil vai lá e faça um freeze em um determinado wallet, que vai ser, na verdade, o CPF de vocês. Nos Estados Unidos vai ser o Social Security, o Public Address do real digital rodando na blockchain do Federal Reserve. Só que no caso das stablecoins, isso não é possível. Não é possível fazer um freeze, um congelamento ou um bloqueio de USDTs no wallet da Mariazinha ou do Joãozinho. Agora, o real digital, como ele vai estar rodando na blockchain do Banco Central do Brasil ou na blockchain do Banco Central Europeu, um órgão jurisdicional espanhol, por exemplo, pode promover uma ordem de freeze e o Banco Central Europeu vai ter que cumprir e congelar os recursos num determinado public address. Isso já não aconteceria nas USDTs que rodam, por exemplo, na rede Tron ou na rede Ethereum. Toda essa discussão ainda é muito incipiente. Há um movimento amplo de instituições estatais que advogam a necessidade da substituição estanque das stablecoins pelas CBDCs. Mas isso na minha leitura, as CBDCs só vão turbinar a liquidez das DeFis e sempre haverá jurisdições que vão permitir stablecoins rodando na rede Tron, como o token TRC20, ou na rede Ethereum, como o token ERC20, como já acontece hoje. Vamos ver como isso vai. Ainda é tudo muito incipiente. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre essa questão das stablecoins que acabou absorvendo boa parte de um dos painéis que eu assisti lá no Blockchain Summit em Londres, agora há poucos dias. E depois eu vou fazer vídeos pontuais sobre outras questões muito interessantes que foram lançadas lá para discussão nos painéis. E a Ethereum vai lançar contas inteligentes. O protocolo ERC-4337 vai permitir que um novo espectro de usuários possa se valer da rede Ethereum com a escalabilidade das segundas camadas de validações, como o Polygon Matic, ou Optimism, ou mesmo a Shibarium. Novos usuários não precisarão mais aprender sobre frases iniciais complicadas ou todo o processo técnico de configuração de uma conta na rede Ethereum. O próximo bilhão de usuários da criptografia não vai precisar escrever as 12 palavras num pedaço de papel, como, por exemplo, a minha mãe ou a minha avó, que jamais teriam saco de guardar 12 palavras e paciência para poder configurar um nanoledger. Esse novo espectro de usuários vai poder se valer de chaves criptográficas através desse protocolo ERC-4337, que serão integradas em módulos de segurança diretamente a smartphones. É bem provável que a próxima geração de smartphone, agora a gente está no iPhone 14, né? Que é a última série lançada. Mas é bem provável que a partir do iPhone 15 e 16 eles já venham com módulos integrados, transformando o próprio aparelho num hard wallet, por assim dizer, integrado ao protocolo ERC-4337. Na verdade, o rosto do usuário vai ser a private key dele, e essa atualização da conta abstrata que a Ethereum está promovendo é só uma antecipação desse movimento que vai acabar sofrendo novas atualizações e vai ficar cada vez mais sofisticada. E o Banco Central australiano vai lançar o piloto da sua CBDC, é isso que eu estou falando. E essa foi uma das principais discussões num dos painéis lá do Blockchain Summit em Londres. A coexistência de CBDCs com stablecoins, cada uma com as suas especificidades. Mas enfim, é o novo normal. Na seara geopolítica, a possibilidade de Israel atacar o Irã vai se estreitando e ficando cada vez mais remota quando o Kremlin de Vladimir Putin entra na jogada. Um dos principais legados desse conflito russo-ucraniano é a incrível simbiose e ligação que o Kremlin está estabelecendo com Teherã. O sensível equilíbrio de forças no Oriente Médio está tendo o centro gravitacional deslocado com essa brutal aliança entre o Irã e o Kremlin.
de Vladimir Putin. Vamos ver como isso vai se desdobrar, já que o Benjamin Netanyahu fez uma série de ameaças ao Irã e agora tudo isso viram palavras vãs, já que nessa equação entra a Rússia. E agora, as últimas notícias da diplomacia norte-americana, os Estados Unidos estariam buscando apoio entre aliados da OTAN na Europa para possíveis sanções à China por causa da guerra russo-ucraniana. Eu vou repetir. As bolsas até estão um pouco comportadas diante dessa notícia. Nesse momento, o futuro de Nasdaq caindo menos 0,70. Os Estados Unidos estão ponderando impor sanções à China por conta de uma possível ajuda militar chinesa em favor do Kremlin. Gente, se isso acontecer, uma eventual rodada de sanções contra a China, vocês podem ter certeza que o mundo vai dar uma bela chacoalhada. Para o mundo cripto é muito bom que o petrodólar acabe sofrendo esse tipo de chacoalho, vamos colocar assim, já que toda esse mapa geopolítico e até então esse destronamento do petrodólar que o Putin está impondo aos Estados Unidos e à economia ocidental como um todo, é muito bom para o mundo cripto. Num primeiro momento, a BTC pode até sentir, mas num segundo momento, saber que a Arábia Saudita está vendendo petróleo em troca de outra divisa que não o dólar, isso só fortalece a Bitcoin. A gente tem o privilégio de, desde 1970, lá quando o Nixon despegou o dólar do ouro, né? Ele extinguiu o padrão ouro e basicamente o dólar passou a ser uma reserva cambial global por conta da sua condição super privilegiada de ser a única divisa capaz de comprar petróleo, commodities energéticas. Tudo isso está sendo desrompido e agora revisto pelo cenário geopolítico global com essa guerra do Putin. É muito interessante e é um privilégio para a nossa geração poder presenciar talvez o que seja uma das maiores transferências de riqueza desse século. E uma declaração do secretário-geral da OTAN, o Stoltenberg, acaba por jogar por terra qualquer possibilidade de paz e terminar esse conflito russo-ucraniano. O secretário-geral da OTAN disse que os aliados concordam que é um movimento natural a Ucrânia integrar as forças da OTAN. Gente, uma das exigências incondicionais do Kremlin para selar um eventual acordo de paz é que a Ucrânia jamais se junte à OTAN. Quando o secretário-geral da OTAN faz uma declaração desse nível, é porque vem muita guerra pela frente ainda. Gente, a BTC no diário está claramente acumulando aqui numa figura triangular. Agora ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente percebe que agora na madrugada a gente estressou 23.796, agora a gente está preso no próprio patamar ali da VWAP mensal. Isso aqui já vai explodir de forma ascendente. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Polkadot Kusama que eu não fiz ontem e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.